saiu a notícia de que o Landim já estaria autorizando e avaliando novos nomes, né? Avaliando cenários em caso de uma possível demissão do técnico Paulo Souza no comando do Flamengo. E um dos treinadores aí que foram ventilados no Twitter, principalmente pelos torcedores, né? Muita gente falando Leonardo Jardim, BKSS, aquele Kudê, né? Muita gente falando uma porrada de nome nessa expectativa de ajudar o Flamengo a procurar alguma coisa, né? Alguma coisa melhor, entre aspas, podemos dizer assim. O Flamengo avaliou esses cenários e o nome de Pedro Martins, português, foi oferecido, né, para a diretoria rubro-negra. A notícia que saiu hoje aí no UOL, né, saiu também por uma porrada de jornalista, saiu pela Raiz Simplício, saiu na Goal, né, saiu pelo Extra, saiu pela Globo, mas a notícia é de que, por mais que o técnico Paulo Souza esteja nessa panela de pressão, né, nesse exato momento, um dos nomes que estão sendo avaliados e que aparentemente foi oferecido ao Flamengo, trata-se do nome do técnico português Pedro Martins, atualmente técnico do Olympiacos da Grécia. Está empregado, não é um treinador livre no mercado, ele é treinador do Olympiacos na Grécia, né, o clube que o Rafinha estava no ano retrasado, e, né, ele foi até oferecido, chegou a ser sondado, aliás, pelo Atlético antes da contratação do El Turco, né, e não teve negociação em curso com o Atlético Mineiro e tampouco está em negociação em curso nesse exato momento com o Flamengo. Perrotinha, Pedro Martins, né, é o português. Você conhece esse treinador? Quero saber a sua opinião antes da gente falar do outro nome de outro português que também foi ventilado hoje envolvendo o nome do mais querido. O que você tem para falar aí do Pedro Martins? Já ouviu falar desse cara? Vamos lá. Pedro Martins, não. Eu não conhecia, e pelo que eu li hoje do histórico desse técnico, me pareceu um técnico que me deixa em dúvida também com relação à capacidade e competência dele. Por que eu estou dizendo isso? Pedro Martins passou por uma série de times portugueses até chegar eu não lembro agora, mas ele passou até chegar ao Olympiacos. Em todos esses times, o grande êxito dele foi dar acesso a esses times à Europa League. E praticamente em todos ele conseguiu. Isso não é um feito? É um feito, claro que é. Principalmente em times com orçamentos limitados, times que não são de ponta, né? Lá em Portugal. Depois disso, chega ao Olympiacos e consegue ganhar títulos, né? E também dar o acesso a esse time a competições maiores. Dito isso, ele tem números, 275 jogos, 275 vitórias em 500 e poucos jogos, 275 vitórias, 150 derrotas, e, enfim, números que são expressivos. O que eu estou querendo dizer para vocês, assim, esse é o momento agora que está de maior pressão sobre o técnico Paulo Souza e que a gente sabe, por A mais B, que o Paulo Souza, a qualquer momento, pode ser demitido do Flamengo. Estou um pouquinho de dificuldade de falar, porque eu estou com a boca operada, galera. Mas vamos em frente. E a anestesia está passando. E aí começa a doer. Mas vamos lá. O que eu acho extremamente importante que o Flamengo faça é que o Flamengo estude a contratação. Rodolfo Landim, me parece que no último domingo chegou a dar um basta e perdeu a convicção sobre o trabalho e que na segunda-feira, na reunião, que é absolutamente normal, na segunda-feira, todo mundo publicou. Reunião do Rodolfo. Toda segunda-feira sempre teve a porcaria da reunião do departamento de futebol. Sempre teve. E aí, nessa reunião, o Rodolfo Landim me parece ter expressado essa indignação dele com o trabalho, essa falta de convicção, e dando, inclusive, não um sinal verde, mas já uma certa liberação para que os dirigentes rubro-negros pudessem começar a estudar uma possível substituição em caso da continuidade do Paulo Souza realmente continue sendo ruim, né, com resultados ruins. E aí a questão é simples. Agora começa como o Arthur estava falando, agora todo mundo sabe o que está acontecendo, os técnicos que vêm. Cara, chegaram a mencionar ontem o Cuca. Desculpa, gente. O Cuca nunca vai trabalhar
com Marcos Braz. O Cuca nunca, é impossível. É só lembrar de 2009, 2008. O Cuca sai do Flamengo puto. E o Cuca tinha ganho o primeiro título dele, da vida dele como técnico. O Campeonato Carioca, junto ao Flamengo. Acho impossível a chegada do Cuca. Só você fazer um... Tudo bem, o futebol muda, as pessoas podem pedir perdão e as coisas mudam. E pode acontecer. Mas para mim é absolutamente quase impossível o Cuca jogar no Flamengo, ser técnico do Flamengo. E agora, me parece até irresponsável a quantidade de nomes que começam a perder. É normal, é Flamengo. E aí é óbvio que a mídia vai querer trabalhar isso para gerar o maior número de cliques possível, engajamento, tráfego e por aí vai. Mas, de fato, nesse exato momento, não tem ainda escolhas pré-determinadas. O Flamengo não sabe ainda para onde vai, porque está muito recente. O outro lado de empresários oferecendo, isso até pode acontecer, que é muito como está aparecendo essa cavada desse Pedro Martins. Não acho que seja um técnico à altura do Flamengo. Trafegou, eu não falei tráfico, tá? Então, assim, não acho que seja a altura do Flamengo. Acho que um treinador estrangeiro, principalmente para vir ao Flamengo, tem que ser um treinador que tenha conhecimento sobre o futebol brasileiro, conhecimento sobre o futebol sul-americano, conhecimento do Flamengo. Aí vocês vão falar, mas porra, né? Eu como viúva também, né? Mas o Jorge Jesus, quando veio para cá, ele realmente sabia? Ele não sabia qual era o mais importante, chegou a cometer a gafe de achar que o brasileiro era mais importante que a Libertadores. Verdade. Mas ele era profundo conhecedor do futebol brasileiro, estudava os times, quase chegou a treinar outro time, senão o Flamengo. Ele sabia o que acontecia, tá? E ele tinha algum conhecimento sobre algumas peças do elenco do Flamengo. E isso é um diferencial. E 2, o Flamengo precisa estudar os técnicos de maneira a tentar entender como vai encaixar o trabalho desse técnico, realmente encaixa com o que a gente tem de elenco. A gente acabou de estar passando por um momento absolutamente crítico em que a chegada de um técnico que me parece estudioso, parece um técnico didático, mas que traz um novo esquema e que, infelizmente, com esse esquema, não ornou, não teve convergência, não teve sinergia com esse elenco que o Flamengo tem. E aí ainda tem a parte de relacionamento, tem outras coisas, o departamento de futebol sucateado, tem um monte de razões aí por trás que fazem com que também o trabalho dele não evolua. Mas o esquema de jogo dele não bateu com o elenco do Flamengo. Ou seja, foi um tiro que a diretoria deu errado, fora do alvo. Nós podemos hoje dizer isso. Mas é engenheiro de obra pronta? Até de certa maneira é sim. A gente avaliar o trabalho de alguém 6 meses depois e chegar à conclusão de que esse trabalho não teve evolução e não deu certo, de certa maneira, um engenheiro de obra pronta. Mas, cara, eu preciso do histórico para ver se deu certo ou não. Não tem jeito, eu não tenho como adivinhar, né? Para muitos estudiosos do futebol, estatísticos, pessoas que fizeram cursos de treinador e etc., é possível até, de repente, avaliar o trabalho daquele técnico em outros clubes e seleção e etc., e tentar projetar isso para esse elenco agora e ver assim, puta, cabe ou não cabe? Acho que não cabe, não. Consegue. E é nisso que eu estou querendo falar. O Flamengo precisa de profissionais que consigam fazer essa distinção e essa avaliação no detalhe, para tentar entender assim, bom, esse técnico aqui tem um trabalho assim, assim, assado, um histórico assim, assim, assado, o relacionamento dele interpessoal com o pessoal do elenco é assim, assim, assado, com a imprensa é de outra maneira, beleza. Esse pacote aqui faz sentido. E uma coisa extremamente importante, a substituição do técnico Paulo Souza no Flamengo, ela está totalmente ligada a um staff que o técnico trará para trabalhar no Flamengo. Porque o Flamengo hoje, gente, não tem mais ninguém. Ninguém. Assim, não tem nem preparador físico. Então, gente, não tem jeito. Para vir alguém, tem que vir com staff. E mais,
a gente ainda vai falar sobre esse assunto ainda hoje, com a possibilidade de não só cuidar das 4 linhas, mas cuidar fora das 4 linhas também. Ser uma espécie de técnico e manager. Ou, dentro do staff dele, ter alguém para assumir essa função. O Flamengo hoje, verdadeiramente dizendo, desculpa, é uma vergonha no departamento de futebol. No carro-chefe do clube, o Flamengo é uma vergonha. Então, assim, eu acho muito prematuro esses nomes agora dados como o Flamengo o Flamengo vai contratar, dentro da diretoria esse nome é unânime. Gente, desculpa. Mentira, calúnia, inverdade, falso, tudo que vocês quiserem chamar disso aí, eu falo, é tudo isso aí. Nada disso é verdadeiro. Nada. Se nenhum dos dirigentes chegarem na frente das câmeras e falarem é isso, nada disso é verdadeiro. O Vene Casagrande, só para acabar rapidinho, Arthur, eu sei que está longo, o Vene Casagrande chegou a publicar um vídeo dizendo que, inclusive, nessa reunião, o Rodolfo Landim chegou a questionar as funções do Fabinho e do Juan no Flamengo. Tá? Fabinho hoje é uma espécie de braço direito do Spindle e o Juan, ele teria a função do Pelaipe no Flamengo. O fato de que, com todo respeito ao Juan, do jogador Juan, do ídolo Juan, e do cara que, inclusive, eu joguei quando era moleque contra no Gurilândia, futebol de salão, em Botafogo. Com todo respeito ao Juan, cara, essa função não deve estar sendo desempenhada da melhor maneira. Qual função? Eu acho que Oi? Qual a função? A função de gerente de futebol, como uma espécie de coordenador de futebol, como uma espécie do Pelaipe, né? Parece que ele assumiu a função que era do Pelaipe. E, desculpa, não me parece estar sendo bem realizada. Acho que o resultado está aí. Enfim, fala por si só, né? Então, a questão importante é que o Flamengo realmente precisa se estruturar, planejar melhor, fazer essa escolha melhor. E, gente, por favor, tenham atenção, calma e critério, filtro com relação a essas notícias, cara, porque tá chegando a janela também, é igual as contratações de jogador. Gente, eu sei, é muito legal a gente ouvir nomes e nomes bacanas, etc. Mas eu duvido que o Flamengo esteja fazendo um movimento nesse exato momento já de negociação. Não acho. Acho que ainda estão em tom de aguardo para essas rodadas e começando agora um estudo para ver que frente, a quem eles vão atacar. Eles estão, nesse momento, mapeando. Eles não estão fazendo nenhum movimento de negociação por enquanto. Não caiam nisso. Exato. E eu vou seguir com a minha linha de que a coisa que o Flamengo menos quer é demitir o Paulo Souza, porque o Paulo Souza não vai se demitir. Isso é um fato, isso é uma verdade. Ele não vai abrir mão dessa grana. Entendeu? E o Flamengo não quer pagar essa grana. Então, o que o Flamengo mais quer é que ele dê certo. Então, eu vou seguir com a minha teoria de que eles vão tentar fazer o máximo, né? Igual eu falei lá no início da live, a não ser que aconteça uma tragédia. Entendeu? A não ser que aconteça uma tragédia, eles vão tentar segurar esse cara até a chegada de reforços na janela do meio do ano. Essa é a minha opinião. É o meu desejo? Não. É a minha opinião.